mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: pecado, justiça e juízo. Divisa. O Espírito Santo quer te convencer. Pensamento. A decisão da tua alma está em jogo. Céu ou inferno. Livro de João, capítulo 16, do versículo 7 a 12, que nos diz assim a palavra de Deus: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Glórias a Deus. Enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glórias a Deus. Só até aqui. Glórias a Deus. Não entrarei na contagem sistemática matemática. Eu vou entrar direto, porque essa palavra é forte. E é muito forte essa palavra de hoje. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, nós temos observado que o ser humano, querendo ou não querendo, vai haver um acertar de conta. O Senhor e a Senhora, a criança e o ancião, querendo ou não querendo, vai haver um acertar de conta. Ao analisar a Bíblia Sagrada, que significa um conjunto de livros do Gênesis até o Apocalipse, nós temos observado a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Escritura Sagrada, em tudo aquilo que Deus fala. Ele assim um dia vai requerer conta da minha vida e da tua vida. Ele assim um dia vai acertar conta com todos nós. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu tenho observado que nenhum de nós escapará, porque tudo Deus sabe, tudo Deus entende, tudo Deus criou, tudo Deus fez. Ao analisar a Bíblia Sagrada do Gênesis até o Apocalipse, todos aqueles que tentaram em seu coração, ou em sua mente, ou em sua vida, defraudar a palavra de Deus, sair da palavra de Deus e ir para outros caminhos, se autodestruíram. Ao analisar a Bíblia Sagrada, no mais profundo daquilo que se possa imaginar, tudo começou no reino dos céus, com a rebelião de alguns anjos, que assim tão somente acharam que eram donos de seus próprios narizes, acharam que podia fazer o que achavam por bem melhor. A Bíblia Sagrada nos mostra de uma rebelião que aconteceu no céu, aonde um ser
um anjo angelical, querubim ungido, que foi feito para proteger, ele por si próprio, ele pensa: introduzirei o meu trono aqui no céu, estarei acima do Altíssimo. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui hoje, tudo Deus sabe, tudo Deus entende, tudo Deus compreende. Eu já estou abrindo o livro, porque não deu tempo de fazer o esboço. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. E o versículo 11 diz assim, 11, 12, 13 e 14 e 15. O inimigo de nossas almas, olha como que já estava o pensamento dele. Já foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus aludes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderam, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizia no teu coração: subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, e os que te viram te contemplarão e consideração dirão: este varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos. Aqui já diz do inimigo das nossas almas, o que ele intentava no seu coração. Mas em Ezequiel, isso aqui é muito profundo, irmão, muito profundo. Quem tem rabo preso com Satanás, quem está fechando com o inimigo, ou quem anda fazendo a obra das trevas, jamais vai falar isso, porque é unha e carne, pai e filho. Jesus falou: vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso coração. O que o inimigo da nossa alma ele era. Versículo Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, versículo 14 e 15. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos continuar então. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Escritura, eu tenho observado que tudo começa ali naquela esfera dos Espíritos, na esfera dos anjos, aonde a própria Bíblia, no livro do Apocalipse, nos garante que houve batalha nos céus. Houve batalha nos céus. Eu vou chegar aqui na terra. Você quer saber onde está escrito? Falta de Bíblia, por isso que você não sabe. Apocalipse. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse. Já abriu a sua Bíblia em Apocalipse? Agora leia comigo. Está aberto ainda não? Eu espero. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás e os demônios. Mas os demônios não prevaleceram, e nem Satanás prevaleceu, e nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava a todo o mundo. E este foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Meu Deus do céu.
Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Você quer conhecer quem é o inimigo da sua alma? Você tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem que conhecer o Evangelho eterno. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é eterno, é porque o Evangelho está nos céus. Foi introduzido aqui na terra. E se não houver obediência à palavra de Deus, o homem, a mulher, a criança e o ancião destina a sua vida, a sua alma ao inferno. Quando eu analiso aqui a Bíblia Sagrada, João capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Este, das palavras fraseadas que eu estou falando aqui hoje, é Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, e ao chegar aos céus, ele envia o Consolador. Mas só recebe o Consolador aqueles que se convencem aonde nós vamos chegar. O versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós estamos vendo no planeta Terra o certo sendo o errado, o errado sendo o certo. Hoje estamos vendo no planeta Terra, através da caixa de Baal, através da imagem da besta que fala, transtornando o mundo com conceito imoral, transtornando o mundo com conceito abominável, imoral, incestuoso, com confusão anormal animal, com feitiçarias, com idolatrias, com bebedices, tudo sendo transtornado. A moral, a ética e as bases familiares, aos poucos, está sendo corroída pela caixa de Baal, pela imagem da besta. E hoje temos 2 a 3 ou 4 a 5 sentidos que não contribuem para ajudar o ser humano, tão somente contribuem para destruir a vida social, transformando-se o certo em errado e o errado em certo. É muito forte. O Espírito Santo quer te convencer aqui hoje. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí vamos agora detalhar a explicação do pecado. Por que não creram em Jesus? Muitos estão pecando porque não estão crendo em Jesus. Aqui, versículo 9, do pecado, porque não creram em Jesus. Porque para você crer em Jesus, você tem que largar a bebedice. Para você crer em Jesus, você tem que largar a prostituição. Você tem que largar os vícios da fumaça, os vícios do cigarro. Você tem que largar tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Você tem que largar a prostituição, a abominação, a idolatria, a feitiçaria, a bebedice, os vícios, tudo aquilo em que a palavra de Deus condena. Porque aí sim você demonstra para Deus que crê em Jesus e deixou o Espírito Santo te convencer. Irmão, vai estreitar. Vou mudar o instrumental. Tá ficando quente. Vou mudar o instrumental, meu pastor Antônio Rodrigues. E já vem aí efeitos especiais. Vou tirar o terno. Não estou filmando mesmo? Aumenta
Aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume, aumente o É agora, hein? Meu Deus do céu. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em Jesus. Da justiça porque Jesus foi para o Pai e não o vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando analisa aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e lembrando que há mais de 10 anos atrás, havia-se um temor para as coisas de Deus, mas o que nós estamos observando agora nos tempos atuais, parece que o mundo está invadindo muitas igrejas, parece que o mundo está entrando em muitas congregações, porque tem que se haver separação, tem que se haver a diferença, tem que se haver a confirmação que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, e andar em novidade de vida, porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e as que tudo se fez novo. E para acabar de piorar, a vaidade dos pés à cabeça está envolvendo a muitos, e principalmente ao sexo masculino. Meu Deus do céu, eu vou falar. Eu vou falar. Pés à cabeça. Ainda dá tempo para sair da sintonia. Você não é obrigado a me ouvir, porque o alimento é forte e muito forte. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E outra vez vereis a diferença, disse Malaquias. Livro de Malaquias, um livro antes da entrada do Novo Testamento. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus, do que não serve, do justo e do ímpio. Temos que saber essa diferença, porque o justo é diferente do ímpio. É completamente diferente. Em Atos dos Apóstolos,
apóstolo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 15, diz assim, irmão, é muito forte: deixai as vaidades, sejai o diferente, andai fazendo a diferença, porque outra vez veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15 e 16, diz assim: e dizei, varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciando que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles, aos quais nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo se deixaram a si mesmo sem testemunho, beneficiando lá do céu e dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo-vos de mantimento de alegria o vosso coração. Aqui está a palavra de Deus. O Espírito Santo quer te convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas você tem que querer. João capítulo 16. Meu Deus do céu. João capítulo 16. Versículo 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus foi e está no céu, aguardando a ordem de Deus para vir aqui arrebatar a igreja santa. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Não vai ficar não. O inimigo de nossas almas, Satanás, já está julgado. A sentença dele é lago de fogo e enxofre. Isso tudo se encontra no livro do Apocalipse. Você tem que ler a Bíblia, Se você não ler a Bíblia, você não vai saber dessa verdade bíblica. Não vai mesmo. Satanás foi expulso do céu, lançado no inferno. Aí do inferno vem aqui na terra se andar. Jesus desce aqui na terra e expulsa Satanás de novo para o inferno. Por isso que essa passagem bíblica está escrita assim: do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Está julgado. Ainda o versículo 12, ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Os discípulos não iriam suportar. Jesus, tão somente na sabedoria que Deus havia lhe dado, e como sendo ele a própria palavra viva, se você analisar a Escritura, você vai ver isso. Quem despreza Jesus, despreza a palavra. Quem despreza a palavra, despreza Jesus. Porque Jesus Cristo e a palavra de Deus são único. Os dois são um só. Se você analisar do Gênesis até o Apocalipse, você vai ver isso. É a palavra viva. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra de Deus. Existia uma igreja, das 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, uma das igrejas tinha colocado Jesus para fora. Jesus estava do lado de fora, querendo entrar, querendo avivar, querendo voltar com a presença de Deus de novo. Que números não significa a presença de Deus, porque pode-se haver uma multidão, mas só um está ligado com o reino dos céus. Glórias a Deus.
A Bíblia diz que Deus vai vir buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras, que não se conforma com as coisas desse mundo. E a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo, antes os transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o Espírito Santo te convence, você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Você abandona o mundanismo, aceita Jesus, é diferente e anda conforme o curso de um servo de Deus que vai ao reino dos céus. Agora nós estamos num tempo, irmão, num tempo que nós temos que vigiar, porque é um tempo de incentivadores para a bebedice, é um tempo de incentivadores para os vícios, para a prostituição, para as idolatrias, para a feitiçaria e outras mazelas que a Bíblia condena, as abominações, as imoralidades, os incestos e as confusão anormal animal. Tudo isso a palavra de Deus condena. Olha o que diz no livro de Romanos. Livro de Romanos, aos que fazem e aos que praticam. Novo Testamento, nem Antigo Testamento não. Nós falamos aqui acerca de uniões abomináveis e casamentos ilícitos. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não é de Deus, porque Deus fez macho e fêmea. Romanos, capítulo 8, quer dizer, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 32. Aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente a os que fazem. Aí vai ler lá, em Romanos 1, o que diz? Quais são as práticas abomináveis? Casamentos ilícitos e uniões abomináveis. O que se está sendo ensinado mais hoje na televisão é isso. Na internet. Em algumas rádios compromissadas com Satanás. Você vê mais isso. Vê as músicas. Como que o nível moral caiu. E tem gente que acha bonito. As músicas xingando pai, mãe, tio, criança, mandando para tudo quanto é lugar. E as pessoas acham bonito. Aí quando você prega um evangelho desse de conversão, um evangelho desse, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Começa a gritar, isso é fanatismo. Isso vai fanatizar. E as coisas que estão acontecendo lá fora? As depravações. Não é fanatismo não, é cultura. É cultura. É cultura. Estamos aprendendo a cultura. A palavra de Deus nos adverte que um abismo chama o outro abismo. O último versículo para encerrar. E os defraudadores ficam felizes. Porque eles não gostam de ouvir a verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora é você e Deus. Você não tem que ser modelado pela televisão, pela internet, por essas rádios mundanas, por essas músicas depravadas mundanas. Você tem que ser modelado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai te modelar. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ensina e que nos guia em toda a verdade. Jesus está voltando. Acredite.
Jesus está voltando. Jesus está voltando. Acredite. Acredite. Os valores estão sendo invertidos. Há uma inversão de valores. Há uma inversão de valores. Há uns 10 anos atrás, as coisas que passavam no entretenimento havia-se censura. Hoje não é mais censura, porque virou moda. O errado virou moda e o certo virou cafona. As coisas estão mudando. Sabe por quê? A Bíblia diz, o mundo vai de mal a pior e os homens andam destruindo a terra. E Deus há de cobrar todo ser humano existente nessa vida. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais. Segundo o que está escrito, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Vê se está. Não seja piolho, não, indo pela cabeça dos outros. Ouviu o pregador falar, vê se está escrito. Porque, infelizmente, eu já vi pastor, bispo e até apóstolo dizer: não tem problema nenhum matar lagada, um pouquinho de vinho faz bem. Isso é uma mentira de Satanás. Quem gosta de cachaça é o diabo. O Espírito Santo não se adapta à bebida. Ah, mas foi o meu sacerdote que falou. Está endemoniado. Não, ele falou que só um pouquinho de vinho contine, um champanhe, não tem problema. Está endemoniado. Porque se você for na encruzilhada, está lá. A bebida está lá na encruzilhada. Satanás pediu. Quem gosta de cachaça é demônio. Quem gosta de cigarro é demônio. Quem gosta de prostituição é demônio. É o espírito da estrela que gosta disso. E do Gênesis até o Apocalipse está escrito. Não adianta correr da escritura, não. Porque, não, irmão, o anjo falou para Sansão, foi no Antigo Testamento, mas o mesmo anjo que falou no Antigo, falou no Novo para João Batista. Zacarias, Isabel, o seu filho é separado, é ungido, não beberá bebida, e nem bebida, não beberá vinho, nem bebida forte, que ele é separado. Suco. Jesus, eles logo confunde. Jesus transformou a água em vinho. Está falando demais. É, né? Suco, água, vinho. Suco de uva, suco. Eles transtornam tudo, irmão. Transtornam tudo. Está querendo te embriagar. Está querendo te embriagar. E olha que daria 2 horas de mensagem só nessa passagem aqui, ó. 2 horas. Então vamos lá então. O Espírito Santo quer te convencer. Agora é você e Deus. É você e Deus. Você e Deus. Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais. Aceite meu conselho. Quem gosta de cachaça é o cão. É o diabo que gosta disso. Entendeu? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque está muito perto de Jesus voltar. Deus vos abençoe. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje, sempre, eternamente, e até a consumação dos séculos. Que Deus vos abençoe.